work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe para vocês algo muito importante que aconteceu na minha vida realmente. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, e o verso 15 e 17, que diz o seguinte: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verso 17 diz assim: Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhe farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa missão Jesus deixou para nós, que somos discípulos de Cristo, né? É algo que todos nós temos nas mãos. E ele fala assim, ó: E estes sinais seguirão aos que creem. Então, para fazer isso, precisa primeiramente você crer. Crer que Deus pode fazer isso. E crer que Jesus pode trabalhar na sua vida para você ter a autoridade de Deus para estar fazendo isso, gente. Porque a autoridade não vem de nós, não vem do nosso nome, não vem da nossa força, da nossa vontade. A unção, a autoridade para fazer esse tipo de coisa, orar por enfermos, expulsar demônios e muito mais, só acontece na vida daqueles que buscam e que creem, entendeu? Tem que crer que o nome do Senhor Jesus pode todas as coisas. Pessoal, vou contar aqui uma experiência para vocês. É muito forte essa experiência, é para quem crê. Não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai acreditar. E eu já falei nos meus vídeos que eu não estou aqui para fazer as pessoas acreditar no que eu falo. Eu estou aqui para dar meu testemunho, para que esse testemunho ele sirva para pessoas que estão precisando, que querem buscar a Deus, que anseia que Deus entre na sua casa, faça a obra no seu lar, na sua família, com os seus filhos. Que meu testemunho sirva para a edificação de muitos e não para a aceitação de todos, né? Seria bom se todos acreditassem, mas a gente tem que aceitar a visão do próximo, se ele acredita ou não, se ele gosta ou não. Isso é absolutamente normal. Todas as coisas que acontecem, elas acontecem pela permissão de Deus, então Deus permite. Não há nada que aconteça que não seja permissão de Deus, por mais que as coisas sejam ruins. Todo mundo lembra da história de Jó, tudo que aconteceu na vida de Jó, né? E tudo foi permissão de Deus. Até o ponto que Deus deu um basta, tá certo? Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, Deus permite acontecer para que haja mudança em algo ou para que aconteça algo maior, tá certo? No meu caso, como eu já falei aqui em muitos vídeos, eu tive uma filha, né, engravidei, Deus falou que ia me dar, Deus já falou tudo, desde antes dela nascer, que ela não ia nascer bem, que o inimigo ia tentar tirar a vida dela, mas não tiraria, porque ela era projeto de Deus, enfim, isso eu já contei em outros vídeos. E realmente eu engravidei e a criança ela veio, e como Deus falou, ela veio muito problemática, com muitos problemas de saúde, tanto que eu passei praticamente 2 anos em hospitais com ela. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, certo? Minha vida tem muito testemunho, gente, muito mesmo. E o que aconteceu? Então, uma certa vez, eu estava em casa com minha filha, era uma madrugada, e ela começou a passar muito, muito mal. Ela começou a passar muito mal, e tudo que a gente fazia para reanimar ela, a gente não conseguia. Tipo, a gente fazia todos os procedimentos que o pneumologista pediatra tinha já falado pra gente, todos os procedimentos que eu pude fazer em casa para ver se ela voltava ao normal, eu tinha feito. E nós já tínhamos orado. Então ela estava passando muito mal, nós já tínhamos orado, já tínhamos feito as medicações, os procedimentos, inalação, já tínhamos feito os procedimentos de bombinhas e nada, ela passava muito mal e não voltava ao normal, a ponto da gente ter que chamar a ambulância para poder vir pegar ela. Ela estava muito, muito ruim. E aí a ambulância veio na madrugada pegar ela. Foi muito rápido o atendimento, ela foi levada logo ao pronto-socorro. Quando chegou lá, os médicos falaram: nossa, essa menina tá muito mal, temos que colocar no oxigênio agora. Colocaram já ela no balão de oxigênio, com aquele catéter e tudo. Então ela já foi medicada na hora, fizeram várias medicações nela e aí ela ficou internada.
Eu fiquei, Senhor, por que que isso tá acontecendo? E, pessoal, isso foi há 6 anos atrás, sabe? Eu ainda tava naquele processo de Deus pra aceitar aquilo que Deus tinha na minha vida. E Deus permitiu que muitas coisas acontecessem comigo pra mim poder me posicionar como mulher de Deus, tá certo? Mas depois vocês vão entender o que eu quero dizer. Ela ficou internada lá. E quando eu cheguei na sala de internamento, eu percebi que tinha um jovem de 13 anos que o leito dele ficava na frente do leito da minha filha. E ele tava, gente, todo entubado, todo cheio de aparelho. Ele estava muito mal, muito ruim, ele estava muito doente, muito debilitado, sabe? A ponto dele nem abrir o olho, nem praticamente se mexer, ele nem acordava, ele só ficava lá, com aquele monte de aparelho, sabe, em cima dele, aquele monte de coisa. E eu fiquei assim olhando pra ele, e a mãe do lado, e eu me compadeci daquele caso. Eu fiquei muito preocupada com o caso daquele jovem. E eu lembro que eu cheguei pra mãe dele, daquele jovem, né? E eu falei assim pra ela: a senhora quer que eu ore pelo seu filho? Aí ela pegou e falou assim: não, filha, não precisa orar por ele, não. Ela não quis que eu orasse por ele. Só que eu sentia algo assim de Deus para me orar por ele, pela vida daquele jovem, sabe? Mas como ela era a mãe dele, né, eu também não ia orar sem ela deixar. Ela falou: não, não precisa orar pelo meu filho, não. Então o que eu fiz? Então eu saí lá do leito do jovem e voltei pro leito da minha filha. Minha filha também estava cheia de aparelhos, estava com catéter no nariz, estava toda medicada, estava dentro da tenda, daquela caixa de vidro. Quando foi no outro dia que aconteceu, esse rapaz, ele havia feito uma cirurgia de apendicite. A apendicite dele estourou dentro dele. E as pessoas falam que quando uma apendicite estoura é muito grave. Na maioria dos casos, a pessoa vai a óbito. Então os médicos já haviam feito uma cirurgia nele e havia retirado a apendicite. Os médicos já haviam tirado os órgãos dele para fora e tinha lavado os órgãos, né? Porque estavam todos infeccionados, porque a apendicite, né? Porque a apendicite, ao estourar, ela fez com que fosse contaminado todos os órgãos ali, até mesmo o intestino, que foi tirado para fora também lavado, segundo a mãe me relatou. Pessoal, o que estava acontecendo? Eu percebia que a enfermagem vinha a todo momento onde ele estava e tirava um copo assim, sabe? De secreção de dentro dele. Havia uma sonda que puxava a secreção, sabe, um Toddy, copo de Toddy, sabe, aquele copinho descartável, tirava aquele copinho descartável de secreção, né, tirava a sonda e colocava no copo a secreção que estava ali na sonda, e era mais ou menos da cor daquele Toddy, gente, já, sabe a cor do chocolate? Daquela cor, era a secreção que tiravam dele, gente, sempre, toda hora a equipe de enfermagem estava vindo e estava fazendo esse procedimento, retirando aquele líquido da cor do chocolate, assim, ó. E eu sei que no outro dia a equipe médica veio na sala da mãe, vieram vários médicos, chamaram a família, veio a família dele também. E eu tava só vendo, porque o leito da minha filha ficava bem de frente, como eu já falei. Aí o que aconteceu? Aí a equipe médica chamou a família e falou assim, o seguinte, o médico falou assim, ó, a gente vai passar algo pra senhora muito difícil, mas a gente tem que falar. E seu filho, acredito que ele não vai sobreviver, o médico falou, acredito que ele não vai sobreviver, porque ele está muito inflamado, muito infeccionado por dentro. O corpo dele não está respondendo. Até mesmo a cirurgia, ela não está cicatrizando. Ela está supurando. Você está vendo tanto de líquido que está sendo retirado. Então não cicatriza. Está assim apodrecida mesmo. A cirurgia é como se estivesse apodrecida. E amanhã nós vamos fazer uma tentativa de salvar a vida dele. A gente vai levar ele para a sala de cirurgia, vamos abrir ele novamente, vamos tentar fazer uma nova limpeza. Só que a gente não garante que ele vai sobreviver. Gente, a família inteira começou a chorar e ele falou, olha, a gente quer saber se a família aceita. E todo mundo desesperado. E ela falava assim, nossa, meu filho não vai sobreviver. Ele disse, olha, a gente acha que não. A gente acha que ele não volta da mesa de cirurgia. Porque o caso dele é muito grave. Gente, ele não estava nem acordando, sabe? E eu fiquei assim, sabe, olhando aquele caso. Já tinha me proposto para me orar, mas ela não quis. Já tinha feito minha parte, né? O que eu podia fazer era orar por ele, mas isso ela não quis naquele momento. Isso os médicos falaram com ela pela manhã. Quando foi à noite, ela veio onde eu tava e falou assim, você pode orar pelo meu filho? Aí eu falei, eu posso.
Aí ela começou a chorar, ela, por favor, ora pelo meu filho amanhã vai para a sala de cirurgia. E ela passou tudo que o médico tinha dito, eu já tinha ouvido, né, porque eu estava perto, mas ela me passou tudo e pediu para me orar por ele, falou que queria que eu orasse por ele. E eu fui lá, gente, orar por ele. Eles estavam daquela forma que eu falei pra vocês, estava apagado, não acordava. E eu coloquei minha mão em cima dele e comecei a orar. E eu repreendi aquela enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Eu orei com uma fé, gente, e eu orei assim com uma autoridade que foi dada por Deus, porque eu não tenho. Orei naquele jovem e depois que eu terminei aquela oração, que eu fiz aquela oração, que eu repreendi o espírito da morte, a enfermidade que eu vi ali, repreendi tudo no nome de Jesus, orei por ele e pedi a Deus para trazer a cura. Fiz aquela oração, né? E quando eu saí de lá, ela agradeceu, né? Só que depois que eu orei por ele, eu voltei pro leito da minha filha. Só que aconteceu algo, gente, tremendo naquela noite. A gente, quando enfrenta o inimigo, às vezes o inimigo ele vem contra a nossa vida, né? Mas a gente não deve temer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? O que está em nós é Deus, né? É o Espírito Santo de Deus. Então nós não temos que temer nada. Não temos que temer nada. Então quando eu voltei pro leito da minha filha, a minha filha começou literalmente a morrer. Sério, ela começou a morrer. Ela não respirava mais, ela só vomitava, ela passava muito mal. E ela começou a passar mal, era 12 horas da noite. E isso já era quase 2 da manhã. E ela não voltava ao normal, ela passava muito mal. Ela estava dentro daquela caixa de vidro, de tenda, cheia de fio, cheia de aparelho. E eu ficava, como que eu vou tirar ela daí de dentro para me salvar a vida dela? E ela passando muito mal. Gente, foi incrível que nessa hora todo mundo do quarto adormeceu, ninguém acordava mais. E ela passava mal, e ela passava muito mal. E não tinha médico nenhum nesse momento. Acredito que todos os médicos estavam no descanso. O hospital era enorme, enorme. Eu nem sabia por onde começar. Eu tentei ir atrás da equipe de enfermagem, mas ninguém vinha. Falava que não ia, que não ia naquele momento. Eu sei que ninguém vinha atender ela e ela morrendo no hospital. Esse hospital que ela estava internada é um hospital excelente, sabe? Mas nessa noite tudo foi travado. Eu acredito que espiritualmente tudo estava travado, porque não tinha enfermeira que viesse atender, não aparecia um médico. Já era 2 horas da manhã e desde 12 horas da noite que ela estava agoniando. E foi um momento que eu comecei a me posicionar e chamei uma moça que tinha lá, que era evangélica. Ela quase não acorda, ela veio, ela colocou a mão na minha filha, orou e voltou. E minha filha continuou passando mal, muito mal, muito mal. Eu sei que de repente eu me voltei para Deus, eu disse, peraí, Deus tem algo tremendo aqui. Eu tenho que orar por minha filha. Porque eu acreditava assim, pessoal, que se meu esposo estivesse lá, algo ia acontecer, né? Eu acreditava que se meu esposo estivesse lá, porque a oração do meu esposo é muito forte, sabe? Deus age tremendamente quando ele ora. Deus faz a obra. E eu acreditava assim, se meu esposo colocasse a mão nela, ela ia se salvar. Então eu liguei pra ele de todas as formas. Gente, vocês acreditam que até o celular dele foi roubado? Nesse dia, o celular dele foi roubado. E aí eu não sabia, né, que o celular dele tinha sido roubado. Eu tentava ligar, e ninguém atendia. E eu, Jesus, agora só é eu e você aqui. Aí eu peguei e falei, peraí, o que Deus tem na minha vida, gente? Eu vou me levantar e vou orar por minha filha. Nesse momento eu senti a presença do inimigo. O inimigo entrou no quarto e ficou do lado do berço da minha filha. Eu senti, literalmente. Eu tô contando aqui, mas eu sinto. Eu sinto, sabe? Aquele arrepio. Ele entrou e ficou do lado do berço da minha filha. E minha filha ficou morrendo. Ela não respirava, ela só vomitava. A saturação dela caiu. Sabe o que eu fiz? Eu arranquei todos os fios que tinha ali. Eu tirei a tenda, joguei para um lado, coloquei ela no meu braço aqui, no meu peito. Ela era pequenininha, eu acredito que ela tinha uns 3 meses. Ela tinha uns 3 meses, eu coloquei ela aqui no meu peito e comecei a orar nela. E eu orei, repreendi no nome de Jesus. Eu olhei para o inimigo e eu falei assim, olha, tu está aqui para levar a vida da minha filha, mas tu não vai levar. Tu não vai levar, sabe por quê? Porque ela é promessa de Deus. Deus dá e Deus tira. E Deus não vai tirar, porque Deus falou que não vai tirar. Então tu não tem autoridade de tirar. Na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás, daqui. Eu te repreendo, porque a vida da minha filha não te pertence. Minha filha é projeto de Deus. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus.
Quando eu falei isso, gente, eu coloquei minha filha aqui, minha filha começou a respirar. Só que ela ainda estava muito mal, muito cansada, muito cansada. Ainda tinha ela ainda estava com as medicações na veia, sabe? Mas muito mal, toda vomitada, e muito cansada. E eu fiquei com ela aqui, eu não coloquei ela de volta lá dentro da tenda. Fiquei com ela aqui no meu peito e repreendi o inimigo com toda a autoridade, no nome de Jesus. Quando foi mais ou menos 4 horas da manhã, a enfermeira que cuidava dela chegou e falou: "Que sua filha tem?" Eu falei assim, ela tava morrendo, ela passou a noite inteira morrendo, eu não encontrei ninguém pra cuidar dela. Ela falou assim, nossa, sua filha tá muito mal. Eu olhei assim pra ela e eu sorri, sabe? Porque eu sabia o que minha filha tinha passado mal na noite. Daquele jeito que ela tava ótima. A enfermeira disse, ela está muito mal, ela está morrendo. Vou chamar a equipe médica. Isso 4 horas da manhã, gente, de 12 horas da noite. Aí ela correu, chamou a equipe médica. Aí a equipe médica veio, gente, pra reanimar essa menina. Colocaram vários intervalos de inalações, com aquelas medicações fortes, então o coração dela bombou lá pra cima. Eu já tava assim, preocupada com o coração dela, porque poderia dar um infarto, né? Foi muita coisa pra poder ela reanimar e voltar a respiração, porque a respiração dela não tava bem, mas eu sabia que Deus já tinha feito a obra, né? Ela aqui e os médicos fazendo e medicação e tentando reanimar ela até que ela voltou, mas eu já sabia que ali ela não morria, porque Deus estava no controle de todas as coisas, né? Deus já tinha trazido ela. Se os médicos tivessem visto o jeito que ela estava durante a madrugada, eu não sei nem o que os médicos tinham feito. Tinha levado lá para UTI, entubado, feito um monte de coisa, porque ela estava realmente, ela estava morrendo, realmente ela estava morrendo. Pessoal, tudo isso foi porque eu orei pelo rapaz. Porque quando a gente ora, algo acontece. E o inimigo, ele queria causar medo em mim, o inimigo ele queria me deixar desanimada, sabe? Que o inimigo queria tirar a vida da minha filha, porque ele estava com fúria. Só que ele não podia tirar, né? Porque Deus não permite. Deus permitiu tudo aquilo acontecer para mim entender o milagre que Deus ia fazer no outro dia. Então Deus me deu permissão, assim como ele permitiu Jó passar por tudo aquilo, para poder a fé dele aumentar e ele entender o trabalhar de Deus, Deus também fez comigo da mesma forma. Permitiu que tudo aquilo acontecesse para mim no outro dia entender o trabalhar dele, o que Deus fez, o que Deus queria da minha vida. Quando foi no outro dia de manhã, a equipe médica chegou para levar o rapaz para o centro cirúrgico. Eu já estava muito cansada, que eu não dormia à noite. Aí eu lembro que a equipe médica chegou e disse, olha, mãezinha, a gente viemos pegar o seu filho, gente. Muitos médicos, claro, muitos médicos naquela sala. E quando os médicos chegou perto do rapaz, os médicos falaram assim, nossa, aconteceu um milagre aqui, o que foi que aconteceu com esse rapaz? Aí a mãe disse assim, por quê? Aí ele falou, gente, aconteceu um milagre durante essa noite. Aí a mãe falou, mas por que, doutor? É porque a cirurgia enxugou, sarou, tá sarada, não tem mais secreção nenhuma e ele está muito bem, a gente não vai mais levar ele para a sala de cirurgia. Gente, aconteceu um milagre aqui. O médico falou isso. Ela olhava assim pra mim, sabe? E assim, com um ar de alegria, de felicidade. E eu entendia, né, que o próprio Jesus tinha ido naquele quarto aquela noite e tinha feito a obra. Eu entendi porque eu passei pela batalha espiritual e eu sabia que Deus ia fazer algo tremendo ali. E aí os médicos falaram assim, acorda o rapaz. Gente, o rapaz estava com 13 dias deitado ali, assim, sem reagir, sem abrir o olho, sem se alimentar, se alimentando só por sonda. Aí os médicos falaram assim, tragam a alimentação para essa criança, traga leite para ele, depois dê um pão para ele. E outra coisa, nós vamos levantar ele agora. Aí a mãe ficou assim, e a equipe médica que estava também não entendeu, né, que estava acompanhando, disse, nossa, mas como pode? A gente não está entendendo o que aconteceu. Aí disse, olha, pegue esse rapaz e leve para ele andar em todo o hospital, porque ele está curado, ele está bem. Ele está muito bem, daqui a 2 dias ele sai. A gente não entende o que houve, mas aconteceu algo. Aí ele disse, ó, traga uma alimentação para essa criança que está com 13 dias que não come. Aí trouxeram a alimentação, o leite, o rapaz sentou na cama, tomou o leite, se vai andar com ele pelo hospital, para o organismo dele voltar para o lugar, né? Mais ou menos isso. E aí a mãe dele pegou e foi andar com ele no hospital e andou o hospital inteiro com ele, deu uma volta. Gente, aconteceu algo sobrenatural, isso aqui é só para quem crê, quem não crê não acredita. Era mais ou menos, quando ele foi dar essa volta no hospital, era mais ou menos umas 5h30 da manhã para 6 horas. E ele deu a volta no hospital e quando ele chegou em uma porta de vidro no hospital, ele disse que apareceu para ele um homem de branco,
todo de branco, vestido de branco, e disse que o homem chamou ele e falou assim: ei, vem aqui. E ele foi e se aproximou, né? Ele e a mãe dele. Aí ele falou assim: quero te dizer uma coisa hoje. Saiba que o meu amigo hoje veio te visitar. Para você ter prova que o meu amigo veio hoje te visitar, suba naquelas escadas lá em cima e lá vai ter uma pena branca no chão e você vai saber que o meu amigo veio te visitar hoje. E aquele jovem subiu a escada, mais a mãe. Quando chegou lá naquela escada lá em cima, eles viram a pena branca no chão. Ele ficou tão emocionado que ele não pegou a pena, sabe? Ele não pegou a pena branca. Ele voltou, desceu as escadas. Gente, é operado. Ele desceu as escadas e foi lá pra ver o rapaz de branco, né? Que tava lá, que tinha falado isso. Quando ele chegou lá, o rapaz já não estava. E eles perguntaram para as pessoas que estavam lá. Ninguém viu, ninguém sabia quem era, ninguém achava. Eu não sei, gente, se era um anjo de Deus. Acredito que era um anjo de Deus. Ou se era uma pessoa de Deus que estava lá para trazer essa mensagem para ele, de confirmação da oração que havia sido feita para ele, né? Da obra que Jesus tinha feito naquela noite pela vida dele, né? Não eu, que eu não fiz nada, só fui instrumento. Da obra que Jesus fez na vida dele. E aí, pessoal, esse rapaz foi quase correndo para onde eu tava com a minha filha. Aí eles chegaram no quarto, né, ele e a mãe dele, aí olharam para mim e falaram assim: muito obrigado por ter orado pelo meu filho, muito obrigado, eu não sei como lhe recompensar, me dá seu telefone que eu não quero perder mais seu contato. Nossa, você orou pelo meu filho, eu nunca vou esquecer isso, eu nunca vou esquecer. Eu falei: não se preocupe, não foi eu que fiz, não, eu só fiz orar, quem fez a obra foi Jesus. Quem faz a obra é Jesus, eu fui apenas um instrumento. Eu fui apenas um instrumento de Deus para orar por ele, pela vida dele. Mas quem fez a obra, quem fez a cura foi Jesus. Ela agradeceu muito, né? Pegou meu telefone. Até um dia desses eu tinha contato com ela, ainda ligava para mim sempre, sabe? Mas daí o meu chip deu um problema, eu trocando de estado, vindo para cá, indo, voltando pro Piauí. Isso aqui acabou dando um problema no meu chip e eu perdi o contato. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o jovem contou tudo o que tinha acontecido, que tinha andado no hospital, chegou numa porta de vidro, veio um homem todo de branco, do lado de fora do hospital, pelo vidro, e falou pra ele: olha, hoje o meu amigo veio te visitar. Sobe aquelas escadas e pega uma pena branca que tem lá em cima pra tu saber que ele veio te visitar hoje, veio trazer um milagre pra tua vida. Aí ele falou assim, e eu subi lá, peguei, olhei para o chão e tava lá a pena branca, do jeito que o rapaz tinha falado. Só que quando eu desci para ver o rapaz, para me perguntar, gente, eles estavam maravilhados, parecia que eles estavam nas nuvens, sabe? Incrível. E eles falaram, quando a gente voltou lá embaixo, ele não tava mais. E quando a gente voltou em cima para pegar a pena não tava mais. Aí eu entendi, sabe? Eu entendi, porque as coisas espirituais, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. A partir daquele dia eu me coloquei em posicionamento para estar orando por pessoas enfermas, porque Deus já havia falado para mim que eu ia ter esse ministério de orar por enfermos, e eu tenho um sinal de Deus. Quando Deus quer que eu ore por alguém, a minha mão ela queima muito, muito, muito. Parece que minha mão tá pegando fogo, parece que eu tô com a mão dentro da frigideira quente. É isso que eu sinto quando Deus quer que eu ore por alguém. Mas isso eu vou contar num outro vídeo, como foi que Deus me deu isso aí, porque houve todo um mover de Deus para que isso acontecesse. Mas tudo veio primeiramente pela vida da minha filha, através da vida da Radassa. Por isso que Deus tem propósito em todas as coisas. Então a gente não deve questionar Deus, deve aceitar o que Deus tem para nossas vidas, né? Eu quero trazer hoje essa mensagem para vocês também se colocar em posicionamento. Orem pelos enfermos, mesmo que vocês não tenham recebido o dom da cura, Deus já deu autoridade para orar. Orem pelos enfermos, pelas pessoas que precisam da sua oração. Ore por você mesmo, pela sua família. Às vezes você fica esperando que o pastor venha na sua casa orar, ou que a irmã do círculo de oração venha orar, ou que alguma irmã de oração venha orar por você. Mas que você deixe de ser essa pessoa que fique só buscando orações dos outros. Não que seja proibido, que você não possa receber orações dos outros. É muito bom receber oração, sim. Mas existem momentos que Deus requer que você mesmo levante para orar, como no meu caso. Eu queria meu esposo lá, só que Deus não permitiu. Eu achava que se ele estivesse lá, a minha filha, ela voltaria à vida, ela voltaria a ficar saudável na hora que ele orasse. Então Deus permitiu até que o celular dele fosse roubado. Porque Deus queria um encontro comigo, Deus queria me levantar como mulher de Deus, porque eu me levantei.
Hoje eu faço a obra de Deus diretamente como Deus quer, como Ele manda. E eu tenho prazer em fazer, em sair nas casas, orar pelas pessoas, com meu esposo, estar fazendo a obra de Deus, gente. Não cobro nada por isso, porque nós não devemos cobrar pela obra de Deus. A obra de Deus ela é voluntária. O milagre de Deus ele é gratuito. Deus tem para dar e dar em abundância, certo? Então se levante, ore pela sua família, repreenda o mal da sua casa, você tem a autoridade de Deus. Deus já lhe deu legalidade na Bíblia, que você tem sim autoridade de orar. Basta você buscar, se coloque na posição de Deus, ore, busque pelos dons espirituais que Deus tem para dar, busque pelos dons espirituais, tire momentos de oração com Deus em particular, leia a Bíblia, faça jejum também, que é muito importante para que você fique mais forte espiritualmente para enfrentar as guerras espirituais, porque é necessário também o jejum, porque existem enfermidades, existem demônios que só saem com o jejum e oração. Então é preciso também que nós nos posicione, certo? E não se preocupe com o que vai vir contra a sua vida, porque Deus não deixa lhe atingir. Pode vir as setas, lhe afrontar, como veio no leito da minha filha. Mas não tira a vida, porque Deus não deixa. O que Deus dá, Ele não tira de você, tá certo? Não tenha medo de receber as coisas de Deus. Porque as coisas do alto é dada por Deus e é perfeito. Deus não faz nada incompleto. Ele não vai deixar que você seja atingido, porque Ele está do teu lado. A Bíblia fala, cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Porém, tu não será atingido. Pode cair 10.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Porém, eu não sou atingido porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, a unção de Deus está na nossa vida, está na minha vida, está na sua vida. Creia nisso, no nome de Jesus. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. O vídeo ficou grande, gente, mas eu tinha que contar tudo para você entender. E eu espero que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Quem se identificou com esse canal, se inscreva no canal. Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.